crianças, tudo bem com vocês? Está começando a aula de língua portuguesa para o 4º ano. Eu sou a professora Daiane, então, para a aula de hoje você vai precisar somente do caderno, do lápis e da borracha. Podem se organizar. Agora que tudo está organizado, vamos fazer o registro. A data, aula de língua portuguesa. Então agora vamos relembrar a nossa aula anterior. Na aula anterior, nós realizamos a leitura do 3º texto que complementava a matéria Que Dor, publicada na revista Recreio. Vocês viram que esse texto tinha como título Bateu. E agora, bateu a cabeça, o que fazer? Ao realizar a leitura do texto, vimos que o texto trouxe algumas dicas. Eu mostrei o texto para vocês, vocês realizaram a leitura e tiveram ali que completar o texto com as informações que estavam faltando. Estão lembrados disso? Depois que nós refletimos ali sobre as dicas que o texto trouxe, vocês também brincaram de quiz. O quiz, aquele jogo de perguntas e respostas, que vocês tinham que descobrir lá a pergunta que era verdadeira ou se ela era falsa. Depois, crianças, eu fiz um ditado com vocês. Eu ditei algumas palavras que estavam no texto e pedi para vocês pintarem a sílaba mais forte nessa palavra. Vocês também observaram que as palavras, todas elas, estavam acentuadas. Aí nós relembramos a regra para acentuação dessas palavras. Vimos que todas as palavras que têm o som forte, o som mais forte na antepenúltima sílaba, ela é acentuada. Fizemos também um jogo da roleta e vocês tinham que descobrir qual palavra era acentuada ou não. No final da aula, eu contei para vocês uma curiosidade, né? Contei lá que o galo machucado na nossa cabeça, o machucado na cabeça tem esse nome devido à crista dessa ave, aquela pele que fica em cima da cabeça do galo. Muito bem, crianças. Então, hoje é a nossa última aula dessa sequência, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos explorar os 3 textos trabalhados nas aulas anteriores, tá? Observem aí na tela. Vamos trabalhar com o infográfico, a carta do leitor e também com o texto que trouxe ali algumas dicas, tá? E para iniciar a aula, eu vou mostrar aí que vocês vão ficar de olho nas palavras. Vou mostrar uma imagem aí na tela de vocês. Observem a imagem. Estão lembrados? É a imagem da parte interna da nossa cabeça. A imagem trazida no infográfico. Lembram lá que essas imagens elas complementavam as informações trazidas nos pequenos textos?
Então agora vocês vão observar com bastante atenção essa imagem e vão associar ali a imagem à palavra. Vão descobrir qual é a palavra que está oculta ali, tá? E daqui a pouco eu volto para revelar para vocês quais são essas palavras. Conseguiram descobrir quais são as palavras? Observem aí na tela, tá? Ali no número 1, vocês têm ali o crânio. Vocês lembram, crianças, que o crânio, ele é o osso. Então, o osso que protege o cérebro. Conseguiram revelar aí a palavra? Vamos colocar aqui a nossa primeira palavra, tá? Depois lá no número 2, percebam ali que tem uma bolsa com um líquido. Que líquido é esse que se forma ali e empurra o couro cabeludo? Estão lembrados? É o sangue. Então, descobrimos nossa segunda palavra. Sangue. A número 3, nós já temos ali o couro cabeludo. E a palavra número 4, nós temos ali um órgão bem importante para o nosso organismo. Sabem o nome dele? Cérebro. Então, temos aqui a nossa terceira palavra, certo? Então, crianças, agora eu vou pedir para vocês observarem aqui junto comigo as 3 palavrinhas, tá? Observem aqui. A palavra osso, sangue e cérebro. Elas são escritas de forma diferente. Agora eu vou pedir para vocês observarem o som dessas letrinhas aqui que eu destaquei nas palavras, certo? Então vamos ler aqui. Osso, sangue, cérebro. Conseguiram prestar atenção no som? Todas as 3 palavras, elas possuem o som do S forte. Conseguiram perceber? Elas são escritas de forma diferente. Uma é escrita com 2 S's, uma com o S no início da palavra e a outra é escrita com C. Mas elas possuem todas o mesmo som, o som do S forte, tá? Agora, eu vou pedir para vocês organizarem aí no caderno de vocês as 3 palavras nessa coluna, tá? Que daí nós vamos realizar a outra atividade.
Então, crianças, agora eu vou mostrar aí na tela de vocês outras palavras que também foram retiradas dos textos que possuem o som do S forte. Vocês vão observar que todas elas são escritas diferente, mas tem esse som do S forte, certo? Eu vou mostrar também aí uma palavra intrusa no meio delas. Será que você consegue descobrir qual é essa palavra? Vamos realizar a leitura junto comigo? Então, observem lá. Pressão, aconteceu, macio, sanguíneo, cima, pessoa, compressa e vaso, tá? Agora, crianças, eu vou pedir para vocês lerem novamente as palavras, tá? E vocês vão copiar no caderno de vocês essas palavras de acordo com as características, tanto as características da escrita, quanto também relacionadas ao seu som, a sua pronúncia, tá? Percebendo lá o som do S forte. Vamos ver se vocês conseguem descobrir qual dessas palavras é a palavra que vocês não poderão escrever aí no caderno de vocês, porque a palavra intrusa que não possui o som do S forte? Então eu vou dar um tempo para vocês realizarem a atividade e eu já volto. Vamos então? Vamos separar as palavras? Primeiro, as palavras escritas aqui com SS, tem o som do S forte. Então, pessoas, próxima palavra, pressão. E a outra palavra, compressas. Vocês estão lembrados, crianças, que a professora Márcia já trabalhou com vocês que quando vocês querem realizar a escrita de palavras que possuem o som do S forte, e esse som está no meio da palavra e entre vogais, vocês precisam escrever as palavras com 2 S's? Muito bem, então vamos para a próxima? Agora aqui, no início da palavra, o som do S forte, na palavra sanguíneo, tá? Percebam também que no início das palavras nós não usamos 2 S, por isso aqui um S só. Então vamos agora para as palavras que são escritas com C, mas tem o som do S, tá? Vamos ler. Cima, macio e acontece, tá, crianças?
Percebam que essas palavras elas têm o som do S forte na sua pronúncia, mas são escritas com C. E vocês só vão encontrar palavras escritas com C com o som do S forte quando elas são aqui seguidas quando o C está seguido da vogal E e da vogal I. E vocês conseguiram perceber, crianças, qual foi a palavra intrusa? A palavra intrusa foi a palavra vaso. É a palavra que vocês não deveriam colocar. Vocês perceberam por quê? Porque ela não tem o som do S forte. Ela tem o som do Z. Mas essa é uma outra regra, tá? Muito bem. E agora, crianças, como saber se as palavras são escritas com S ou com C? Vocês já sabem que quando nós temos dúvidas na escrita de uma palavra, nós devemos sempre procurar no dicionário. Mas vocês também têm uma outra forma de saber, tá? Vocês podem prestar atenção na palavra de origem. Observem aí na tela, tá? A palavra osso, tá? Osso é escrito com 2 S's. Então, a palavra que tem origem da palavra osso também deve ser escrita com 2 S's. A palavra macio também ali é escrita com C. Então, a palavra ali que vocês vão procurar no caça-palavras, que tem a origem na palavra macio, também deve ser escrita com C. E assim como as outras palavras, tá? Então, eu vou dar um tempinho para vocês encontrarem as palavras que combinam com a palavra de origem e eu já volto. Conseguiram encontrar qual a palavra que tem origem da palavra osso e também deve ser escrita com 2 S's? É a palavra ósseo. Observem lá. A palavra que tem origem da palavra macio, maciez. A palavra que teve origem da palavra sangue, sanguíneo. E a palavra que teve origem da palavra cérebro, cerebral. Então, observem, crianças, osso, ósseo, osso escrito com 2 S's e ósseo também escrito com 2 S's, tá? A palavra macio é escrita com C, então a palavra que tem origem também é escrita com C, tá? A próxima palavra lá, sangue. Sanguíneo é uma palavra que tem origem da palavra sangue. Sangue escrito com S, sanguíneo também escrito com S. Cérebro, qual a palavra lá? Cerebral. Cérebro escrito com C, a palavra cerebral também escrita com C, tá? Então, vou dar um tempinho para vocês conferirem aí na tela de vocês.
Então agora, crianças, nós vamos tentar descobrir qual é o texto, tá? Eu vou falar para vocês algumas características dos textos, tá? Que nós trabalhamos e vocês tentarão descobrir qual é o nome do texto, tá? Não o título, o nome dele. Então, crianças, para isso eu vou sortear aqui algumas letras, tá? Vou sortear 5 letras para dar de dica para vocês, tá? Vou revelar essas 5 letras aí na tela e vocês terão que descobrir qual é o texto. Primeira dica: o texto mistura pequenos textos com imagens explicativas que facilitam a compreensão do assunto abordado. Então, agora vou sortear algumas letras, vamos ver se vocês têm ali para ajudar vocês a desvendarem que texto é esse. Primeira letra. Letra F. Tem letra F? Vamos ver? 1, 2, letra F. Próxima letra. Letra B. Tem a letra B? Não, não tem a letra B. Próxima letra. Letra R. Tem letra R no nome desse texto? Tem uma letra R. Conseguem já imaginar aí qual é o texto, então, que mistura pequenos textos e imagem? Acho que vocês já quase descobriram. Mais uma letra. Letra I. Observem que temos 2 letras I. E agora? Tem a letra V? Letra V? Não tem. Então, um tempinho para vocês terminarem de pensar qual é o texto. Então, o texto que mistura imagens com informações de pequenos textos é esse daqui, lembram? O nome dele é infográfico. Observem aí na tela, então, infográfico. Conseguiram descobrir? Vamos para o próximo. Próxima dica lá. Apresenta sugestões do que é possível fazer. Quais dos textos que apresentou sugestões, crianças? Então, primeira letra, letra I. Temos letra I? Sim, uma letra I. Próxima letra, letra C. Temos letra C? Temos a letra C. Letra E. Não temos a letra E no nome desse texto. Próxima letra, letra A. Agora ficou bem fácil, hein? Acho que vocês já até descobriram o nome desse texto lá. E por último, a letra P. Tem letra P? Não, né? Então, também um tempinho para você pensar aí.
É o texto que trouxe dicas, né? Dicas do que fazer após bater a cabeça. Então, próximo texto, próxima dica. É um texto escrito pelos leitores com a finalidade de dar opiniões, comentar e sugerir algo, tá? Vamos lá para a primeira letra. Esse texto tem a letra T? Tem duas letras T. Tem a letra V? Não tem a letra V. Tem a letra R? Temos duas letras R. Tem a letra S? Letra S? Não tem. Já conseguiram pensar qual é o texto? Acredito que sim. Última letra, O. Temos a letra O. Então, também um tempinho para vocês pensarem aí qual é o texto. Então, conferindo, o texto escrito pelos leitores com a finalidade de dar opiniões, comentar ou sugerir algo é Carta do Leitor, tá? Então, descobrimos aí o nome dos 3 textos de acordo com as suas características. Observem aí na tela o infográfico, a carta do leitor e o texto ali, dicas, tá, crianças? Então, agora que descobrimos ali algumas características e já nomeamos esse texto, vamos comparar o que esses textos tiveram em comum, o que eles tiveram de semelhança e de diferença? Então, agora vamos comparar os textos? Então, aqui nós temos o texto 1, tá? Que é o infográfico. Texto 1, infográfico. O texto 2, que é a carta do leitor, que está aqui. E o terceiro texto, dicas, certo? Nós vamos comparar, então, algumas informações relacionadas a esses textos, crianças. Vamos começar primeiro pelo assunto, tá? Qual é o assunto do texto infográfico? Vocês estão lembrados? O infográfico, ele trouxe informações de como que o galo se forma na nossa cabeça, tá? Esse é o assunto do infográfico, lembram lá? E a carta do leitor? Vocês lembram qual o assunto? O assunto principal da carta do leitor eram as histórias, né? Eram histórias sobre o galo na cabeça. Muito bem? Vamos para o outro texto? Qual era o assunto do texto dicas? O texto dicas trouxe o que fazer após a batida, né? Após bater a cabeça. O que devemos fazer? Vamos então aqui para a próxima informação, para comparar os textos. Finalidade. Lembram lá
por que cada texto foi escrito, qual a finalidade de cada texto. Então, o infográfico, ele teve a finalidade de informar os leitores. Ele trouxe informações de como o galo se forma na cabeça. A carta do leitor, qual foi a finalidade? Por que eles escreveram, os leitores escreveram a carta do leitor? Eles escreveram com a finalidade de comentar e compartilhar as suas histórias sobre o galo na cabeça. Vamos colocar aqui. Então, que eles comentaram, escrevendo, compartilhando as suas histórias. E qual foi a finalidade desse último texto aqui? Vocês estão lembrados, crianças? A finalidade desse último texto foi instruir, foi ensinar. Ele trouxe ali algumas dicas do que fazer após a batida. Perceba ali que todos eles falam sobre o galo na cabeça, né? Mas cada um tem uma finalidade diferente. E agora, crianças, qual desses 3 textos trouxe aqui textos curtos? Observem agora que todos eles trazem textos curtos. Então, vamos marcar aqui. O infográfico trouxe textos curtos para complementar a imagem. Lembra lá que no infográfico as imagens são os elementos principais, tá? A carta do leitor também foram cartas curtas, né? Foi um texto curto. E o último texto que trouxe as dicas também foi um texto curto. Então, vamos marcar aqui. Próxima informação. Imagem. Qual dos 3 textos lá que trouxe imagem, tá? O infográfico, você sabe que a imagem é o elemento principal, tá? Todo infográfico precisa ter uma imagem bastante explicativa, igual nós observamos lá na matéria Q2. Então, o infográfico trouxe uma imagem. A carta do leitor tinha imagem? Não tinha. E o texto aqui, dicas, tinha imagem? Também não, tá? Nesses textos, crianças, a imagem, ela é uma opção, tá? Vocês podem colocar imagem ou não. A imagem é opcional. E agora, vamos pensar aqui no público-alvo. Para quem esses textos foram escritos? Esses textos foram lá publicados em uma revista infantil, tá? Então, o público, esse texto foi escrito para crianças, para o público infantil, tá? Vamos colocar aqui, então, público-alvo do infográfico, né? Todos eles foram publicados na mesma matéria, então, atingiram o mesmo público, público infantil. A carta do leitor também. E o texto lá que trouxe dicas também foi destinado às crianças. E agora, vamos pensar aqui no suporte dos textos. Onde esses textos foram publicados? Em que locais foram publicados? Numa matéria, também na revista. Então, o suporte dos textos, né, eles foram escritos, publicados em uma revista. Então, todos eles têm aqui como suporte uma revista. Vamos colocar aqui? Olhem lá. Revista, na revista Recreio. Viram só? Vocês gostaram, crianças, de aprender um pouco mais sobre todos esses textos? Vejam só, aprendemos 3 textos durante as nossas aulas e aprendemos várias características dele. Então agora eu vou pedir para vocês observarem aí na tela de vocês como ficou.
Muito bem, crianças, então agora eu tenho mais uma atividade para vocês, tá? Observem aí na tela. Vocês vão associar os textos de acordo com as suas finalidades, tá? Nós já fizemos aqui no quadro anterior, comparamos a finalidade de cada texto, o porquê que cada texto foi escrito, com qual objetivo, tá? Então, primeiro lá vocês têm o texto dicas. Quais ali das 3 respostas que são a finalidade do texto dicas? Informar sobre algo com textos verbais e não verbais, apresentar sugestões do que é possível fazer ou compartilhar opiniões e comentários dos leitores. Vocês vão ler ali, vão pensar lá qual a finalidade também da carta do leitor e do infográfico e vão associar o número, a letra no caderno de vocês. Não precisa copiar todas as informações, certo? Então, um tempinho para vocês relacionarem aí a finalidade de cada texto. Conseguiram? Vamos lá? Qual a finalidade do texto que trouxe dicas, tá? Vamos associar? Então, a finalidade das dicas era apresentar sugestões do que é possível fazer, após a batida na cabeça, tá? Texto 2, carta do leitor. Conseguiram descobrir a finalidade? A finalidade da carta do leitor é compartilhar opiniões e comentários dos leitores. Lembram lá que eu contei para vocês que vocês também podem, ao realizar a leitura de uma matéria publicada em revistas ou jornais, escrever para as revistas comentando sobre os assuntos, lembram? Então essa é a finalidade da carta do leitor. O último texto, o infográfico, qual foi a finalidade? Informar sobre algo com textos verbais, ou seja, textos escritos, e textos não verbais, que são as imagens. Certo? Vamos conferir então?
1B é o texto bateu e agora, né, que trouxe dicas. 2C, era uma vez um galo. E o terceiro texto lá, 3A, tá? Que dor. Conseguiram acertar? Muito bem, crianças. Então, eu gostaria aí de me despedir de vocês, né? Eu aprendi muito com vocês mesmo, nós aprendemos muito juntos esse ano. Eu deixo aqui todo o meu carinho a você e também aos seus professores, tá? Continuem estudando e se cuidando e até um dia por aí. Tchau, tchau.